Muito bem, a notícia diz que passageira agredida por motorista de Uber será indenizada, receberá uma indenização por dano moral. Né? O que ocorreu no caso? Tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Em decisão, o segundo JEC de Águas Claras condenou a Uber e o motorista de forma solidária a indenizar a passageira e a plataforma recorreu sob o argumento de que não pode ser responsabilizada pelos atos do motorista, dos motoristas parceiros. Né? O condutor, por sua vez, afirma que a confusão começou porque a mulher se recusou a baixar os balões que carregava. Muito bem, o que ocorreu no caso? Duas passageiras entraram no carro, né? Entraram no veículo do Uber, e elas estavam munidas de 2 balões desses de gás hélio, né? que ficam flutuando. Aquele que você pode até pôr na boca e ficar com a voz fininha. E o motorista reclamou, falou, olha, eu não estou conseguindo enxergar porque esses balões estão parando a minha visão aqui traseira, né? Vocês teriam que pôr no porta-malas esses balões. Elas se recusaram, disseram que não dava para pôr, acho que por medo de estourar, mas que poderiam pôr, segurar junto aos pés delas, né? E o motorista, nesse momento, então, parou o veículo, começou uma discussão e mandou as duas descerem. Falou, então não levo vocês. Uma dessas passageiras começou a gritar com o motorista, supostamente chegou a xingá-lo. Então o motorista desce do carro, investe contra a consumidora, contra a passageira e fura seu balão. Né? E aí ela ficou muito brava, porque teve o seu balão furado e partiu para cima dele. Né? Ao que tudo indica, houve aí uma troca, foram as vias de fato, né? Houve uma troca de violência física entre os dois. Então, o que a gente tem aqui nessa notícia que é interessante de entender? Em primeiro lugar, o tribunal reconheceu que aplicava-se o direito do consumidor a essa mulher que processou o motorista, mesmo não tendo sido ela quem pediu o Uber. Né? Por quê? Porque o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a teoria finalista. É considerado consumidor quem usufrui daquele serviço, quem usufrui daquele produto. Né? Então não importa quem pagou, importa se o serviço está sendo prestado para você. Logo, mesmo que ela não tenha pedido o Uber na conta dela, no nome dela, a partir do momento que ela entra no carro junto com quem pediu e está recebendo o serviço, ela é consumidora e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Segundo ponto interessante, a Uber se defendeu dizendo, olha, a gente não pode ser responsabilizado pelo que os motoristas fazem. Isso não é uma falha da empresa, isso é uma falha do motorista. Né? Nesse caso, você nem sequer precisaria do Código de Defesa do Consumidor. Tá? O próprio Código Civil, que é uma lei muito menos, que favorece muito menos o consumidor, ele já prevê que os prepostos, ou seja, aqueles encarregados, trabalhadores de uma empresa, quando cometem um ato que causa dano, eles vinculam a responsabilidade da empresa que os contratou. Né? E quando a gente fala, então, em relação de consumo, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, isso se torna absolutamente indiscutível, até por uma noção que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, que é da solidariedade. Né? Então, todo mundo que integra a cadeia de fornecimento é responsável. Né? Não importa se, mas a gente não vai discutir coisas como, houve negligência da Uber em observar se o motorista era um motorista bom ou não, se ele tinha histórico ou não. Nada disso importa. Né? A Uber faz parte da cadeia de fornecimento, que forneceu o serviço, portanto ela é sim responsável solidária. Né? Houve aí então entendeu o juiz de primeiro grau e os membros do colegiado do recurso entenderam que seria cabível sim uma indenização de R$2.000. Né? Me parece que falta muita razoabilidade. Né? Eu acho que a partir do momento em que uma empresa como a Uber é condenada porque um motorista agrediu fisicamente um passageiro, me parece que, a partir do... Veja, eu não estou nem aqui discutindo mérito de, mas ela xingou primeiro. Ela xingou primeiro, mas ela estava só xingando. Né? Enquanto ela estava só xingando, o motorista poderia, por exemplo, ter filmado isso e processado ela, falando, olha, ela atingiu minha honra. Mas não, ele investiu contra alguém, né, contra uma mulher que era muito menor que ele, furando lá o balão que, ao que tudo indica, era realmente muito importante para ela, e aí depois os dois simultaneamente, pelo que diz o processo, passaram a se agredir. Né? Por mais que seja simultâneo, o prestador de serviço é quem tem que ter a postura de não ter ido para cima. Eu até entendo, né, que você está sendo xingado, você pode perder a cabeça, mas infelizmente, se você perder a cabeça, vai ter que arcar com isso, principalmente quando tem uma grande empresa por trás como é a Uber. Né? Ela vai ter que arcar com a cabeça quente
do motorista que não soube lidar com uma situação e que estava sendo xingado, né? Então veja-se, uma vez que você instituiu o dano moral, que existia um dano moral, me parece que R$2.000 é um valor ínfimo, né? Quando a gente está falando de uma agressão física, porque não é um valor que realmente leva a Uber a refletir sobre se é possível ou não tentar garantir que isso não ocorra outras vezes, né? Será que alguns treinamentos por parte da Uber não resolveriam esse tipo de problema que tem se multiplicado, né? A gente sempre vê agora notícias de motorista que agride passageiro, por mais que o passageiro às vezes, entre aspas, né, dê razão, ou pelo menos provoque de alguma maneira, é uma grande empresa, ela tem que garantir que os motoristas vão ter a cabeça no lugar para não aceitar provocações também, né? E para resolver isso da maneira como tem que ser resolvido. Começou uma briga, grava, né, o que está acontecendo, e depois, se você foi atingido na sua honra, foi realmente xingado, não sei se foi realmente o caso, mas ao que tudo consta da decisão do processo procure seus direitos, né? Processe a consumidora, né? Mas você não pode agredi-la de maneira nenhuma, e uma indenização desse valor de R$2.000 eu entendo que não mostra para a Uber que ela deveria ter uma preocupação em lidar com esse tipo de contingência, com essas eventualidades. Bom, a notícia é essa aí, até a próxima.